Mas Comercinho é a capital, né? A grande Comercinho é a capital do Vale de Jequitinhonha. Eu saí de lá, eu tinha 16 anos, em 1992, e coincidiu a minha saída de lá para estudar, né? Eu vim primeiro, depois meus irmãos vieram. Quando eu cheguei aqui, que eu fui conhecer Jesus, né? Eu não me lembro de igreja lá em Comercinho, lá tinha uma igreja só na época, e era uma igreja assim que eu já tinha até ido na porta por curiosidade, mas eu lembro que eu tinha medo, né, das coisas que eu via da porta e tal, né? Então eu lembro que uma vez eu cheguei na porta dessa igreja, eu queria entrar, eu estava curioso, mas eu via o pessoal estava fazendo aquelas orações mais pentecostais, gritando alto e tal. E quando eu vi que a pessoa ia me abordar, tinha uma descida assim, sabe, de terra. E eu corri tanto dessa mulher para ela não chegar perto de mim, para não abordar. Quando ela chegou na porta, acho que eu já tinha virado o quarteirão de medo, porque eu não entendia as coisas, né? Então lá eu não tive contato com a igreja, com a palavra lá, e aqui é que o Senhor foi me cercando e eu encontrei pessoas aqui, mas para me levar para o Senhor. Mas eu vim para cá com 16 anos, de Comercinho, para estudar, porque lá não tinha segundo grau. Então, eu sempre tive muita sede, sabe? Muita sede de Deus, muita vontade de conhecer a Deus. Eu tinha um anseio mesmo, um buraco muito grande por Deus. Eu sentia um vazio, uma inquietação, um desespero mesmo. E aí eu me envolvia na igreja lá, né? Na igreja católica. Eu fiz crisma, fiz primeira comunhão. Eu era muito envolvido com as coisas da igreja e tal. Eu sempre procurava os padres para ver se eles conseguiam responder esse anseio, né? E eu não conseguia ter um encontro. E aí Jesus foi me cercando, né? Aqui, eu lembro que quando eu vim para cá, na minha escola, tinha um colega que era cristão, que me levou para o acampamento onde eu aceitei Jesus. A minha prima, Jaciene, ela era cristã, então ela foi também para esse acampamento. E ela intercedia por mim. Eu tinha uma amiga também da minha sala que era cristã. Então o Senhor foi me cercando, foi me dando oportunidades, eu tinha muita fome, mas eu tinha resistência contra a igreja cristã, contra o evangelho. Então Deus foi quebrando isso, né? Foi me levando, me quebrando, e até que um dia eu me rendi, né? E eu tive uma experiência pessoal muito íntima mesmo com o Senhor, muito próxima, e Ele foi se apresentando para mim. Eu aprendi, eu vi que tudo aquilo que eu sentia antes, né, o Senhor foi aos poucos mostrando como Ele era tudo, né? E a sede que eu tinha antes, que eu buscava na religiosidade, quando eu conhecia Jesus, eu vi que a religiosidade não podia saciar isso. E aí o Senhor foi saciando essas coisas, né? Foi enchendo, foi preenchendo. Eu passei a entender, né? Recebi um chamado muito claro, assim, e o Senhor me resgatou, né? Eu sofria muito, né? De tristeza, de depressão, pensamentos de morte. E quando o Senhor me resgatou, eu vi que a vida passou a fazer sentido, né? Eu pude encontrar sentido no Senhor. A minha conversão, na verdade, eu brinco que foi o diabo que me converteu. Quer dizer, não foi o diabo, né? Foi Deus usou um diabo para me converter, né? O meu evangelista foi o diabo. Uma vez eu fui para Cabo Frio, eu, um amigo meu e a namorada dele. Aí, uma semana lá, a namorada dele ficou endemoniada, de manhã cedo, do nada, assim. Aí ele falou assim: olha, eu vou ligar pro meu irmão, você fica aqui com ela. Aí ele saiu e me deixou com a menina, né, endemoniada. Aí ele foi ligar pro irmão dele, né, porque na época não tinha celular, a gente não tinha telefone fixo onde é que a gente estava. E aí o irmão dele expulsou o demônio, né, por telefone.
daqui de Belo Horizonte, expulsou lá em Cabo Frio. Aí a gente veio embora no mesmo dia para Belo Horizonte, era uma segunda-feira. E aí na terça-feira a tia dele tinha um culto no lar, uma célula, né? Só que já estruturada, bem maior, e aí eu fui e converti lá. E aí como o irmão dele era da floresta, a gente foi para a floresta, né? Ficou frequentando a floresta. Aí eu converti e fiquei lá até vir para cá. A história da minha conversão fala muito sobre a história da conversão dos meus pais. Eles se converteram em meio a uma crise de casamento. Na época eu tinha 8 anos de idade, quando minha mãe começou a ir para a igreja. Quando minha mãe se batizou, eu tinha 8 anos e comecei a ir para a igreja com ela. E aí me veio também o desejo de receber Cristo e de ter Cristo como meu Senhor. E já aos 9 anos eu me batizei. Eu lembro que no batistério a água batia aqui assim em mim, quase que o pastor não precisava me mergulhar, de tão pequenininha que eu era. E aí Jesus veio transformando o casamento do meu pai, transformando a minha história. Muitas pessoas experimentam, né, uma história de transformação através de Jesus. E eu experimentei uma história de poder ouvi-lo e obedecê-lo desde cedo, o que é um privilégio. Algumas pessoas chegam machucadas pela vida e são transformadas e restauradas por Cristo. E eu fui poupada de muita dor, porque a palavra de Deus foi me direcionando desde muito cedo. Eu me converti na Igreja Batista Getsemane, onde eu fui batizada. Lá, aos 13 anos, eu comecei a ter mais experiências com Deus, a ter experiências mais profundas. Eu fazia parte do grupo de jovens, eu era pastoreada até pelo pastor Lucinho. E foi aos 13 que eu comecei a ter experiências com Deus. Eu comecei a me perguntar o que me tornava diferente das pessoas do mundo. Só o fato de eu não beber, só o fato de eu não fumar, aquele tanto de não fazia diferença. Eu queria algo diferente. Foi então que eu me comprometi a orar todos os dias, a ler a Bíblia todos os dias, porque eu sabia que eu precisava me encher de Deus, porque Deus é a resposta para o mundo e eu queria estar cheia dele para poder transformar e transbordar para ter a vida dele, porque as pessoas têm sede de Deus, né? Então, aos 13 anos, eu comecei a buscar o Senhor com mais intensidade. Aos 13 anos eu fui batizada no Espírito Santo. Nessa época o Senhor começou a falar comigo sobre um chamado missionário, que eu achava que não tinha nada a ver comigo, eu relutei muito, mas o Senhor foi me dando paixão e amor por isso. E na minha antiga igreja, eu estive no Ministério Infantil, no Ministério de Dança e no Ministério de Jovens. Eu fui consagrada ao Ministério Pastoral, lá na Getsemane, em 2006, novembro de 2006. Eu fui consagrada como pastora de jovens e para mim foi um grande desafio. Eu achava que não era para mim, mas eu orei ao Senhor e o Senhor me encorajou a isso, e era o que a minha liderança também entendia, que era de Deus para mim. Então eu disse sim. O meu primeiro ministério, meu primeiro chamado foi evangelismo. Então a gente se reunia num grupo de jovens pequeno, a gente era todo mundo nessa faixa aí de 16, 17 anos, e a gente ia no Parque Municipal, a gente ia no Parque das Mangabeiras, a gente ia na Praça 7, pregar, entregar folheto, na Praça da Liberdade, conversar com as pessoas. Então, assim, a gente entendeu que esse era o principal chamado da igreja, né? De tocar pessoas, de fazer o Senhor conhecido. Então, eu sempre fui envolvido desde o início, né? Com jovens e com evangelismo. Nos jovens, eu fiquei uns 2 anos e meio, quase 3 anos responsável por um evangelismo. Então, a gente fazia evangelismo todo sábado. Era ali naquela favela São José, depois da Pedro II. Hoje não tem mais, né? Hoje virou avenida. Então, todo sábado a gente ia lá. Então, eu sempre gostei mais da pregação do que do louvor. Assim, eu sempre gostava mais, na hora do culto, da pregação. Porque eu nunca soube cantar, e sempre gostei da pregação, do ensino, né?
E aí eu sempre tive esse lado assim de prestar mais atenção na pregação, de gostar mais da pregação, de fazer estudo, de aprender, de ir na escola dominical. Sempre gostei de ir na escola dominical. Nós começamos com uma campanha na Igreja Batista da Floresta para ir para a África. Na época a Fabiana era uma irmã lá do Ministério de Jovens e a gente começou a orar pela África. E ela foi para a África. Ela trouxe da África uma moeda para mim de 50 centavos de meticais. Eu tenho essa moeda lá em casa até hoje. Então isso foi em 98 mais ou menos. Eu sempre tinha essa moeda, eu orava pela África, eu orava por Moçambique, e eu tinha uma vontade muito grande de conhecer o trabalho lá, de fazer uma viagem de impacto em Moçambique. Só que nessa igreja nós oramos, montamos o projeto, começamos a arrecadar, mas não deu, a gente não conseguiu ir, né? A gente não teve o apoio necessário, e nós não fomos para Moçambique, mas Moçambique sempre queimava no meu coração. E um dia, um amigo, né, em comum, meu e da Nath, a Fernanda nos apresentou, mas esse amigo, Pedro, ele me chamou para ir numa reunião com a Nath, lá na igreja dela, para um ministério chamado Conexão Missionária. O Conexão Missionária, a gente tinha um grupo de intercessão por missionários, e a gente se correspondia com missionários, e a gente se esforçava ao máximo para estar servindo um e outro e criar pontes para dar suporte para os missionários no campo. E aí, em 2006, eu conheci um pessoal de Moçambique, um missionário moçambicano, e o Senhor colocou no meu coração um ardor para ir lá e servi-los. Então, nós começamos no nosso grupo Conexão Missionária a interceder por isso. E nessa época o Gil veio e começou a participar do nosso grupo também. E dentro daquele grupo a gente começou a orar. E foi uma missionária lá, Maria Pires. E ela falou assim, algo que me mexeu muito comigo. Ela falou assim, olha, tem uma promessa que, na Bíblia, que aquele que deixar pai, mãe, por causa do Senhor, ainda nessa vida, receberiam 100 pais. Ela deu esse testemunho. E ela falou assim, hoje na África eu tenho centenas de famílias, centenas de mães. Deus deu muito mais do que eu precisava e muito mais do que está na palavra, né? E ela falando isso me tocou muito, isso me emocionou muito. E aí ela convidou a gente para ir para a África. E nós fomos para a África, né? E o projeto dela era treinamento de pastores. Então eu era recém-consagrado, né? A gente foi consagrado em novembro. Em janeiro nós fomos para a África, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro de 2007. E o chamado lá era para treinar a igreja local, era para treinar os pastores, porque os pastores lá eles foram feitos um pouco de forma urgente, e pelas dificuldades do país, muitas vezes o missionário tinha que voltar, o pastor precisava fugir, e os pastores lá eles não foram bem treinados, bem preparados, e ela prepara os pastores. Então ela nos chamou para uma viagem pelo país de um mês, dando seminário para os pastores, né? E a gente teve essa oportunidade lá, maravilhosa, de conhecer o país quase que inteiro e conhecer muitas lideranças lá. Então, e eu também conheci a Nath lá, né? Então eu tive a oportunidade de viajar com a Nath, de van, de ônibus, de avião, caminhando, com lugar para dormir, às vezes dormindo na barraca. E foi muito bom que eu pude ver a Nath, pude conhecer, ficar quase que 24 horas com ela, pregando, intercedendo, orando. Então, assim, foi muito bom, porque eu tive essa experiência multicultural e missionária, e tive a oportunidade de conhecer a mulher da minha vida, né? E lá eu tive uma confirmação muito grande que era ela, de ver o amor que ela tinha pelas missões, ver o amor que ela tinha pelos perdidos, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Foi acho que foi o melhor mês da minha vida, foi esse tempo que a gente teve na África. Então, lá no campo missionário, em Moçambique, a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor, né? E até de se decidir por um casamento.
muito interessante, porque a gente viu que a gente tinha uma paixão em comum, que a gente tinha a mesma sede de fazer Deus conhecido, o mesmo amor pelo Senhor, né? E isso no casamento é muito importante, as pessoas terem o mesmo propósito, terem o mesmo chamado. Então, a gente abriu o ministério, né, em 2006, e a gente abriu assim, meio que sem saber, né, meio que sem saber não, né, a gente já tinha saído da igreja, né, e estava, o que a gente vai fazer, onde é que a gente vai, né, a gente vai frequentar uma igreja, a gente vai abrir uma, e a direção que Deus tinha dado era abrir, né, fundar o ministério. E aí a gente fundou numa garagem, né, 8 pessoas, e a gente começou assim. Então o MCR, né, para mim foi assim, uma bênção de Deus mesmo, né? A gente saiu do ministério antigo meio atordoado, né, meio assim, sem saber muito o que seria, e depois com essa palavra, né, do Senhor, ó, abre o ministério, eu vou estar com vocês, né, deu uma visão, deu um propósito. E a gente abriu, e assim, foi uma bênção esses 15 anos, né? A gente vê quanto que Deus fez, quanto que Deus prometeu, e tantas promessas que Deus já cumpriu, né? Se a gente fizer um retrospecto, assim, da onde a gente começou, né? Da situação que a gente começou, da infraestrutura que a gente tinha para hoje, assim, é milagre de Deus, assim, os 15 anos. Esse nome Resgate, o pastor Eduardo e o pastor Juliano, eles já tinham um trabalho, né, lá na outra igreja com esse nome, que era exatamente isso, com jovens, né, de resgatar o perdido, de ir atrás das pessoas, né, de cuidar das pessoas. Então, era muito focado no cuidado, né, principalmente com jovens. Então, veio daí, né, o resgate, o nome Resgate. Tanto que a logo é a boia, né? Lançar a boia para aquele que está afogando, que está morrendo. Nada, isso não vale nada. Enche o celeiro, com muro pra dar dinheiro. Junta grana e capital, lá no estrangeiro. Faz o nome, muda seu espectro. Quando eu casei, quando eu estava para casar, tudo pronto, acertado, eu fui lá no meu pastor, no pastor Jorge, e conversei com ele, falando que eu viria para a igreja do meu marido, né, que também é pastor. Então eu vim para o Ministério Cristão Resgate, e aqui eu fui recebida, acolhida pelo pastor Eduardo e por todo o corpo da igreja como pastora também. Então, na minha antiga igreja, eu estava numa posição mais confortável, porque eu era pastora só de jovens, e a gente tinha muitos pastores acima da gente, aconselhando, né, e tomando as decisões mais importantes, né? Aqui nós éramos um corpo pastoral menor, o pastor Eduardo, o pastor Gil e eu. Eu acho que o momento mais desafiante para a gente foi a saída do pastor Eduardo, que ele era o nosso líder, é o fundador da igreja, né? E quando ele entendeu de Deus que ele precisava se retirar e se dedicar a um outro ministério, a gente ficou meio perdido. E nós pensamos em várias opções, nós queríamos entregar para Deus várias opções, menos nós assumirmos a igreja.
a gente não se sentia capaz, mas nós nos disponibilizamos ao Senhor. Nós perguntamos: Deus, nós estamos apavorados como o rei Ezequias, né? Pai, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. A gente não sabia o que fazer, mas a gente se dispôs diante de Deus e perguntou para Deus qual que era a vontade dEle. E foi assim que Ele nos encorajou a pastorear as pessoas, a pastorear as vidas, a continuar aqui e assumir. Desde dos meus 13 anos, eu entendo esse chamado missionário, e o Gil também, pastor Gil, desde muito cedo, entende o chamado missionário dele. E foi isso que nos fez relutar um pouquinho em assumir a igreja. Porque a gente entendia que o nosso chamado era missionário, não era ficar aqui, né? E hoje eu posso ver como que essa paixão passa para a igreja e passa pela igreja, né? E aí eu consigo entender os propósitos do Senhor que eu não estava entendendo antes. Antes eu entendia que Deus queria Gil e Nath missionários. Hoje eu entendo que Ele queria uma igreja missionária. E que por isso Ele precisava de pastores com essa paixão para que a igreja se tornasse uma igreja missionária. Então, o que Deus fez foi multiplicar a paixão que Ele tinha colocado em nós, tornando todo mundo apaixonado por fazer o nome de Deus conhecido. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu sempre achei que eu ir para as missões não seria muito produtivo. Eu sempre achei assim: por que eu vou? Né? Eu acho que é melhor eu contribuir de certa forma, ou eu poder enviar alguém, do que eu ir. Eu sempre tive essa dificuldade assim, de me colocar em missões por causa disso. Falei assim: eu não vejo que é produtivo eu sair daqui para a África, gastar 10, 15 mil, né? Se fosse o dia de hoje, em viagem, transporte, em hotel, o que for, alimentação. Era melhor eu pegar esse dinheiro e dar para a missão. E aí, esse foi sempre meu entendimento, né? Falei assim: eu acho que eu não tenho ministério de missão, apesar de gostar, né? De ser... entender que é o mandamento de Jesus para a igreja, de ir resgatar o perdido, né, e tudo, mas eu achava que nunca seria para mim. E aí, quando a gente fundou o Resgate tinha essa linha de missões, né, tinha esse propósito de missões, era um direcionamento que Deus deu. E aí eu pensei assim: olha, agora eu estou no ministério, eu sou pastor do ministério, e eu não não me vejo nesse ministério assim, de missões. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que entender o que Deus quer para mim, né? Para que eu fale a mesma língua do ministério. Então, quando teve a oportunidade de ir para o Haiti, eu falei assim: eu quero ir, né? Decidi, eu quero ir. E fui meio sem saber, com aquela mesma cabeça, né? O que eu vou fazer no Haiti? O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Podia ter dado o dinheiro para abençoar as crianças do Haiti, e eu estou gastando com passagem comigo lá. E aí eu fui meio assim, sem saber o que ia acontecer, né? Em relação ao que Deus ia falar comigo, mas com alguma expectativa. E aí a gente, em vez de ir para o Haiti, a gente foi para a República Dominicana, né? Porque para a questão das doações seria mais fácil entrar no país. E aí a gente pegou um ônibus da República até no Haiti. Aí eram 11 horas de viagem, não podia descer para nada, não podia comer em lugar nenhum, porque era meio que perigoso, né? O caminho era perigoso. E aí eu lembro que eu fui no ônibus e eu fui muito calado no ônibus, né? Foi uma equipe grande, o ônibus estava cheio de missionários, de pastores, pastoras. Tinha banheiro nesse ônibus? Tinha banheiro. Mas não dá para usar, né? Eu acho que eram umas 25 pessoas, 28 pessoas. Imagina todo mundo usando, né? Então a gente segurava o máximo que podia.
E aí, chegando no Haiti, quando a gente atravessou a fronteira, né, tudo muito perigoso, muita luta, todo mundo orando, né? E aí, quando eu entrei no Haiti, eu estava olhando para as montanhas assim, e falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? E aí eu senti no meu coração, você veio porque eu vim colocar um amor pelas nações no seu coração. E aí eu entendi, né, por que eu tinha ido. Porque esse era uma das vertentes do ministério, né? E eu tinha que fazer parte, eu tinha que andar junto com a liderança da igreja, né, no mesmo ministério, no mesmo propósito. E lá nasceu, né, esse amor pelas nações, por missões, não por evangelismo, porque evangelismo eu já fazia, né? Mas essa questão de missões, né, começou a arder no meu coração. Lógico que não está igual o do pastor Juliano, né? Mas hoje eu já sinto, né, um propósito em fazer missões, em eu ir fazer missões. E lá, e Deus me usou lá, creio que Deus me usou para falar com as pessoas, para falar com a equipe, né? No último dia a gente fez um ato profético lá, muito abençoado. Então, assim, e eu vi também que ir em uma missão, além de você abençoar a pessoa, além de você poder adorar, poder abraçar, poder levar o amor de Jesus para ela, Deus também trata com você, Deus fala com você. Então, assim, é uma mão via dupla, né? Você vai para abençoar e sai abençoado. E esse lado eu nunca tinha entendido, né? Porque eu nunca tinha ido. Então, isso mudou a chave, né? No meu coração, no meu entendimento, assim, de fazer. No campo das vertentes também, né? A gente teve aquele testemunho daquela menina, né? Eu também acredito que foi um despertar que Deus colocou em mim para ir, para abençoar, para dar uma palavra, para trazer uma libertação, né? Então, os laços ali foram estreitando para mim na questão das missões, né? Então, eu posso ir, não olhando só recursos, mas eu posso ir para abençoar, eu posso ir para ser abençoado, eu posso ir para fazer diferença na vida de alguém, né? Então Deus começou a trabalhar comigo assim, desde essa época, nessa questão das missões. Esse prédio ele tem uma construção muito problemática, né? Assim, técnica, muito problemática. Então, quando a gente entrou para cá, ele era um prédio, uma disposição diferente, o altar era diferente, né? Esse andar aqui era completamente diferente, o lado de cima também. Ele atendia muito mal, assim, né? Porque a gente não tinha um conforto, a gente não tinha janela acústica, a gente não tinha ar-condicionado. Então, eu lembro que quando a gente fazia culto, né, era um barulhão, a avenida fazia mais barulho que aqui dentro, chovia, molhava todo mundo. Então, assim, e aí a gente começou a restaurar aqui, reformar. Eu lembro que a gente se reuniu lá em cima, no segundo andar, numa salinha pequena, onde as crianças ficam hoje. E aí, de vez em quando, a gente trazia alguém para conhecer a obra aqui embaixo, algum pastor amigo, né? E todo mundo falava, vocês são muito loucos, vocês são doidos. E se vocês não derem conta, né? Mas o Senhor foi provendo, a gente não terminou o prédio, a gente está doido para terminar o prédio, tanto por fora quanto por dentro. Mas o Senhor está provendo. Nós temos o hábito de pelo menos uma vez por ano ter um dia inteiro de oração aqui na igreja, que a gente chama de Dia da Visão, né? Além dos
dos nossos acampamentos, Techuvá, acampamento de líderes, a gente gosta de ter um dia especial dedicado, né, ao entendimento da visão de Deus para nós, né? E um desses dias, um dos primeiros que a gente fez, o Senhor trouxe para a gente, através da vida da Paty, foi uma palavra que foi sendo confirmada em nossos corações, mas o Senhor trouxe para a gente 3 pilares para a igreja: oração, discipulado, missões, né? Para vocês verem como é que a história da reforma da igreja se confunde um pouco com a história da igreja, né? Porque a gente reformando a igreja e o Senhor entrega justamente os pilares: oração, discipulado, missões. Curiosamente, no meio da nossa igreja nós temos 3 pilares que ficam nessas colunas bem aqui no meio da igreja para nos lembrar: oração, discipulado, missões. Aí quando a gente foi reformar o segundo andar, aí foi que Deus falou essa questão de trazer esse paralelo para as nossas vidas, né? Olha, o prédio reflete a condição de vocês. E aí foi muito interessante, assim, até de certa forma trouxe um medo, né, e uma advertência, porque o segundo andar estava muito ruim, né? Então a construção não tinha sido bem feita, então cada coisa que a gente via, falou assim: não pode ser assim, né? Então, uma vez a gente foi demolir uma laje, em vez de ferragem, tinha uma grade velha, enferrujada dentro do concreto. E Deus foi falando para a gente, né? Olha, vocês estão até bonitos por fora, mas por dentro vocês não estão bem, não. Vocês estão ruins, precisa reformar, precisa restaurar o interior para que o exterior fique bonito. E isso Deus foi falando assim durante toda a reforma. Cada vez que a gente quebrava uma coisa, encontrava um problema estrutural, encontrava um problema de execução. A gente tinha viga lá em cima, tem a viga até hoje, né? Que a ferragem da viga foi feita com um pedaço de janela velho, né? Então Deus falou muito nessa época. Ele falou: olha, vocês não estão bem, né? Vocês, por dentro, vocês não estão bem, vocês precisam melhorar. E a questão do prédio foi que a gente teve que reforçar muito a estrutura, né? E eu acho que eu entendo que Deus fez isso com a gente, né? Reforçou a nossa estrutura. A questão do segundo andar foi essa, assim, foi essa palavra, e esse foi o tratamento de Deus com a gente. O andar de cima ele foi projetado, né, o segundo e o terceiro andar, exatamente para atender o bairro, né? A gente fez as salas lá do segundo andar para a gente ter esse contato maior com o bairro, de poder prestar algum serviço, né? Uma aula de reforço, uma aula de uma aula musical, alguma coisa, né? Fazer uma oficina com os meninos daqui para atrair, né, a comunidade para vir para cá. E o terceiro andar, ele vai ser um salão de festa, né? Vai ser um salão, então vai ser multifuncional, pode fazer uma aula de dança, né, com uma área espaçosa, uma luta, né? Então, e até servir a igreja, né, em todas as formas. Então eu vejo que o segundo e o terceiro andar, ele é mais voltado para o trabalho social no bairro, né, para a comunidade. E eu acho que aqui precisa muito, né? O bairro precisa ter esse engajamento também, né? E ter essa possibilidade de ter algum serviço, ter algum acesso que eles não têm, né? E eu imagino às vezes também, né, lá em cima cheio de criança correndo, aquela gritaria, né? E os meninos felizes, levando um princípio bíblico para dentro de casa, né? Igual acontece no Haiti, acontece em outros lugares que a igreja ministra. A salinha aqui da igreja faz muito isso, né? Os meninos que frequentam, né, que vêm visitando a salinha da igreja, eles convidam os pais para vir depois, e os pais vêm e falam assim: olha, eu estou vindo por causa do meu filho, que gostou muito da salinha, né? Então eu vejo, assim, é um milagre de Deus, um cumprimento, né, um milagre se cumprindo aqui na igreja. Eu acho que isso é um canal, né, que Deus nos deu para evangelizar, para fazer com que o evangelho chegue onde é que a gente não chega, né? Eu acho que a criança, ela tem esse potencial, né, de sinceridade, de pureza, de levar
uma palavra para o pai, ou para a mãe, ou para quem for em casa, e constranger essa pessoa, impactar essa pessoa, e essa pessoa falar assim: olha, onde você aprendeu isso? Isso aqui é novidade para mim, né? Esse princípio é novidade para mim. E a pessoa vem. E às vezes pela criança a gente consegue alcançar toda a família, né? E aí Cristo entra numa família inteira por causa de uma criança. E nós estamos com esse projeto do terceiro andar com a mesma confiança que nós reformamos o primeiro. O primeiro nós tínhamos menos pessoas, menos experiências, menos tudo, sabe? E foi Deus que fez. Agora nós temos mais pessoas, mais experiências, e vai ser Deus também, não importa, né? A obra é do Senhor e nós estamos com confiança de que Ele vai fazer, porque o nosso objetivo é servir o bairro, o nosso objetivo é servir as pessoas, o nosso objetivo é ser um farol para esse bairro, é ser um farol, um ponto onde as pessoas podem olhar e ver a luz de Cristo. Salvador da minha vida, Senhor Deus, perdoa em todo o meu pecado, escreve o meu nome, livro da vida. Nós vamos lá, não sei se você concordar com essa palavra, tá? Deus, nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor, porque hoje é a festa do céu, o Bruno está entregando isso tudo hoje. Que os nossos pilares, eles falam bem da missão da igreja, né? Primeiro é ter um relacionamento com o Pai. Nós fomos criados para estar com o Pai, para glorificar o Pai, para adorarmos o Pai, né? E segundo, fazer o Pai conhecido. Porque se fosse só nos relacionarmos com Deus, todo crente, quando conhecesse a Deus, seria arrebatado, né? E eu creio que o Senhor nos permite estar aqui justamente para nós servirmos e para resgatarmos as pessoas, né? Nosso nome é Ministério Cristão Resgate. Porque a Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E tudo que Jesus fazia pelas pessoas, em todo o seu ministério aqui na terra, ele dizia para a pessoa que tinha recebido, né? Ele falava: vá e faça o mesmo. Nós fomos resgatados, agora é a nossa hora de ir e fazer o mesmo. Eu cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabecinha e devoção. Tiago fala, né? O livro de Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé, ela gera um lastro. Então a fé viva, a fé genuína, ela gera um lastro. E que lastro é esse? Eu sou uma pessoa espiritual e eu tenho fé, mas eu também ainda estou no mundo natural. E nesse mundo natural, nós entendemos que o Senhor nos coloca como dispenseiros, como pessoas que são os porteiros dos depósitos de Deus. Então Deus coloca na nossa mão uma chave, e essa chave vai abrir uma porta, e nessa porta ela tem cura, ela tem libertação, ela tem salvação, ela tem edificação. Então, Deus tem uma expectativa para nós. Deus fala assim: olha, filho, eu tenho colocado em você esse depósito, eu preciso, né, eu espero, a minha expectativa sobre você é que você multiplique tudo aquilo que eu tenho te dado. E eu acho o cúmulo do egoísmo nós usarmos esse endereço durante tantos anos e não sermos bênção, luz, farol, celeiro, né, para esse bairro. Então eu acho isso, eu acho que tá com o caminhão-tanque fechado, com a torneira fechada, enquanto o mundo está morrendo de sede.
Então, pensando nisso, é difícil às vezes até pensar nisso e dormir. Porque a gente pensa, poxa vida, tem tanto jovem lá na comunidade onde a gente está, que precisa de uma referência paterna, tem tanta jovem que precisa de um conselho sábio, tem tanto jovem que precisa de uma chance para aprender um curso profissionalizante, porque ele é muito inteligente, mas ainda não recebeu uma preparação profissional para que essa inteligência dele seja usada. Tem pessoas lá que precisam de um conselho para sair das drogas, precisa de uma porta de salvação mesmo para sair da criminalidade, né? E nós temos isso. Então, o grande medo é um dia a gente ir para outro lugar e a gente pensar assim, as pessoas pensarem assim, aquele pessoal que estava lá, aquela igreja que estava lá, eles eram muito bons para eles mesmos, mas para a comunidade eles não faziam diferença, eles não eram sal, eles não eram luz, né? Porque é muito claro que Deus tem nos dado muitos talentos, Deus tem nos dado uma unção. Então, qual que é o nosso desafio hoje? O nosso desafio hoje é obedecer esse queimar de Deus, de ser bênção para essa comunidade. Para isso nós precisamos de um lugar físico que Deus nos deu, está faltando pouco para a gente terminar, que é o 2º andar e o 3º andar da igreja. E a gente precisa de pessoas que se dispõem a ensinar, a ter um tempo com esses jovens, a ensinar uma disciplina, ensinar uma atividade física, ensinar uma arte, né? Então nós temos esses dois desafios. Primeiro é preparar o ambiente que já está quase pronto, precisa, né? A gente está crendo que agora Deus vai levantar esse recurso para que a gente termine o 2º andar da igreja, o 3º andar da igreja. Eu sei que está no coração de Deus, né? É muito claro para nós isso. E como eu falei outro dia, o maior desafio não é receber o recurso, não é levantar de Deus o recurso, Deus tem o recurso. O maior desafio é entender de Deus o propósito para esse lugar e para a minha vida e para o Ministério Cristão Resgate, e nós entendemos que Deus quer isso. Então nós cremos que Deus vai enviar o recurso e que Deus na hora certa vai enviar os professores, as pessoas, os conselheiros, os psicólogos, os professores de inglês, de reforço escolar, os professores, né, de esportes, para que a gente possa abençoar essa comunidade. E quando Deus nos chama, eu entendo que a nossa preocupação é que a nossa ausência de fé não atrapalhe o que Deus quer fazer. Então, eu entendo que Deus quer fazer e Deus tem os recursos necessários. Mas Deus precisa olhar para um grupo e falar assim, olha, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Porque de nós não tem nada. Nós não somos nada. Nós não temos os recursos necessários. Nós não temos as capacitações necessárias. Nós não temos nada. Mas quando a gente consegue permitir que Deus faça algo, Deus vai fazer. Eu acho que o maior desafio é não deixar a nossa incredulidade limitar o que Deus quer fazer. Esse é o desafio. Porque Deus é um Deus infinito, um Deus grande. Deus sempre quer fazer coisas grandes, né? Eu estava uma vez orando no monte, eu orei bastante, né? E por que eu orei? Eu orei pela minha igreja, orei pelos membros da igreja, orei pela minha família, e eu já estava descendo, né? E aí eu senti assim algo falando dentro de mim assim, por que você insiste em ser tão pequeno? Aí eu fiquei pensando assim, é pequeno, né? Eu estou aqui com um sentimento de dever cumprir, de ter orado pela minha igreja, de ter orado pela família, né? E naquele dia Deus falou assim, olha, eu queria que você orasse pelo seu país, eu queria que você orasse pelas nações, eu queria que você orasse pela sua cidade. E eu estava no monte e eu olhei tanta casa e eu pensei assim, Deus, a minha oração não vai alcançar tanta gente, a minha oração não vai alcançar tão longe. E o sentimento que Deus colocou no meu coração é que Ele tem poder para alcançar, mas Ele precisava achar alguém
que não tivesse a fé tão limitada. E eu lembro que naquele mês a gente tinha um acampamento de líderes e a gente foi para esse acampamento, a gente levou a bandeira do Brasil e a gente passava o hino do Brasil e a gente começou a orar por nações e Deus colocou isso em nós. Nós não podemos limitar o que Deus quer fazer. O nosso Deus é um Deus grande que tem poder para alcançar toda a terra. Nosso Deus tem poder para alcançar toda a terra. Então nós não podemos limitar o nosso Deus ao nosso grupo, a nossa célula, a nossa igreja. É óbvio que a gente tem que orar. Mas eu entendo que Deus, se Ele pegar um pouquinho de fé que a gente pode alcançar esse bairro, alcançar nossa cidade, alcançar nosso estado, Ele vai usar essa fé e Ele tem poder para esse alcance, né? Então acho que o desafio mesmo é não ficar nos lembrando toda hora que a gente é pequeno, que a gente não tem recursos. É entender, Deus, eu creio que o Senhor pode querer, e se o Senhor quiser, o Senhor tem recursos, poder para isso, e o Senhor vai fazer. Eu sempre tive esse gosto pela palavra de Deus, de estudar, de aprender, né? Sempre fui voltado assim para a palavra. E quando a gente veio para cá, a gente veio assim sem título, né? A gente fundou o ministério sem título, sem cargo, sem nada. Eram 8 pessoas que queria trabalhar para o Senhor. E depois, quando a igreja foi estruturando mais um pouco, as pessoas começaram a vir. A Fernandinha sentiu de abrir a escola dominical. Então ela começou na escola dominical, ela deu um período, não vou lembrar quanto tempo, e depois ela precisou sair e eu assumi. Aí, 2008, 2007, mais ou menos, eu assumi e fiquei, né? E fiquei na escola dominical, aí depois a gente passou para a escola sabática, que a gente começou a dar escola no sábado, depois voltou para a escola dominical. E aí eu acho que o meu ministério começou na escola dominical mesmo. O ministério pastoral foi culpa do pastor Juliano, né? Ele que viu alguma coisa assim e me convidou, assim. Eu nunca tive a pretensão de ser pastor, né? Nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre gostei do ensino. E eu achava que não precisava do título ou da consagração para continuar na escola dominical, né? E aí, há muitos anos atrás, quando eu estava na floresta, o pastor Eduardo tinha me dado uma palavra de Deus. E eu guardei essa palavra, não falei com ninguém. E aí, quando o pastor Juliano falou que ia me consagrar, eu falei assim, olha, não quero, né? Eu não tenho chamado para isso, Deus nunca falou comigo e eu não vou querer. Aí ele falou assim, mas eu vou marcar a sua consagração. Ele falou, pode marcar, mas se Deus não me confirmar, a gente não vai ter consagração. E aí, interessante que faltando um mês para a consagração, né, uma irmã aqui da igreja falou a mesma palavra comigo, que o pastor Duarte tinha falado há uns 8 anos atrás. E aí eu entendi que era a confirmação de Deus, né, para eu aceitar o ministério pastoral. E assim, eu vi também como a unção, né, melhorou o ministério, melhorou assim, de certa forma, o meu conhecimento, né, na palavra de Deus. Eu acho que ajudou, acho que potencializou, sabe, essa unção da consagração. E ele vai chegar onde o Senhor o enviar. Amém. Nós nessa hora separamos o Fabiano para o serviço santo. Amém. Nós consagramos o Fabiano ao ministério, amém, ao serviço, que ele te sirva. Né? Ver como que a igreja me apoiou, como que a igreja acreditou em mim,
né, essa visão do pastor Juliano, ter entendido, né, ter visto esse ministério em mim, que eu não via, né? Então, assim, eu acho que eu tenho muito testemunho aqui, né? Conheci a Priscila nesse ministério, né? Então, meu casamento saiu daqui, meus filhos saíram daqui. O primeiro culto lá na garagem, no dia 6 de fevereiro de 2006, a gente teve a primeira consagração. O primeiro culto foi a primeira consagração, que foi a minha carteira de engenheiro, né? Eu levei lá para consagrar. Então, assim, muita coisa minha está aqui, né? Muita coisa, minha história, muita história está aqui nesse lugar, nesse ministério. A minha primeira viagem internacional, né, ministerial, foi aqui. Que mais? Tem muita coisa aqui, né? Se a gente for contar, fica o tempo todo. Famílias inteiras vieram para cá, né? Então a gente vê como que Deus foi bom nesse período, né? A gente viu assim famílias inteiras destruídas, e aí veio e Deus converteu esse, depois esse levou a palavra para a família toda veio, firmou, né? A gente teve aqui mudança de vida, mudança de mente, né? Então, assim, o processo de Deus, processo do Evangelho, entrando na vida das pessoas, né? Deus fazendo diferente com cada um, Deus firmando a cada um. Então, isso impacta muito, né? E eu acho que isso que é a nossa gratificação, né? O nosso regozijo é ver as pessoas sendo transformadas, as pessoas sendo salvas. Então, para cada conversão, para cada batismo, é um impacto, né? Priscila converteu aqui, batizou aqui. Então, assim, a gente vê assim, o que Deus faz na vida das pessoas, né? Como que as pessoas entram, como que as pessoas saem, estão até hoje, né? Eu penso que Deus colocou aqui pessoas especiais, porque os pastores não são lá grandes coisas, então Deus dá um rebanho especialíssimo, porque todas as necessidades de campo que nós vemos, todas as necessidades que nós percebemos nas comunidades onde a gente trabalha com missões ou trabalha com serviço, a gente percebe um envolvimento muito grande da igreja, seja financeiramente, seja em oração, seja em serviço. Essas pessoas aqui do Ministério Cristão Resgate são muito especiais, me deixam apaixonada, sabe? Como são generosos. E todo mundo precisa de um propósito para viver, sabe? Quando a gente vive só para a gente mesmo, como a gente é infeliz, muito infeliz, né? E quando a gente dá oportunidade para as pessoas de contribuírem, de exercerem os seus dons, de serem úteis, elas se realizam. E, na verdade, é isso que glorifica o Pai, porque Deus colocou nas nossas mãos dons e talentos para a gente devolver glória para Ele, né? Então, tudo isso traz o sentido de sermos igreja, de sermos relevantes, de usarmos quem somos e o que temos para fazer algo que gere frutos que glorificam a Deus. Então, eu olho nos momentos mais difíceis que a gente teve e eu lembro que existiam pessoas, né, e tem pessoas até hoje que estavam e estão completamente aliançadas, né? Pessoas que olharam nos nossos olhos e falaram: olha, nós estamos juntos porque somos um, para o que der e vier. Então isso me alegra durante toda a caminhada. Isso não era para... O que precisava me motivar e manter? A presença de Deus e a confirmação de que Ele está. Só isso já bastava. Mas eu vejo isso na vida das pessoas que caminharam por momentos difíceis, chegaram e falaram: nós estamos juntos, vai dar certo, o Senhor é conosco. Isso me motiva e me alegra muito até hoje, né? Então é o que me faz fazer a barba animado, acordar cedo animado, são essas alianças, essas pessoas que chegam para nós e nos recebem aqui no culto com um sorriso e falam: nós estamos juntos, se precisar nós estamos. E o que mais me entristece também são pessoas que ficaram pelo caminho, né? Cada saída
cada soldado, né, que fica pelo caminho é como um membro amputado, né? É um negócio que nunca vai sarar, né? Então isso me entristece, e todas as vezes que a gente lembra de alguém que estava do lado, que caminhou e que ficou pelo caminho, que caiu, isso entristece muito, né? Isso de fato corta o coração da gente e entristece. Olha, eu acho que na questão do ensino, da propagação do ensino, eu acho que Deus fez essa questão da internet como uma provisão, né? Para que a gente não parasse, né, de ensinar, para que a gente não parasse esse ministério que Deus nos deu também de ensino, né, da igreja poder ensinar, da igreja poder levar a palavra. Então eu acho que fechou de certa forma a porta, né, e Deus abriu uma maior, aumentando o alcance do estudo, da pregação, né? Então a gente tem hoje no curso, né, pessoas do Canadá, né, irmãs nossas no Canadá que participam, que estudam com a gente, que tá junto. Então, assim, a gente teve uma abrangência muito, muito grande, né, que a gente não teria se a gente tivesse preso aqui dentro da igreja. Eu percebo que a gente ganhou uma oportunidade de ir para outros lugares. Nós estamos alcançando e chegando em lugares que nós não chegaríamos presencialmente. E isso tem sido magnífico. E aí eu preciso elogiar toda a equipe técnica da igreja, assim, que se virou nos 30 desde a primeira semana, colocou a gente no YouTube, assim, numa primazia, e eles melhoram cada dia mais, assim, me enchem de orgulho. Então nós temos essa oportunidade de ir mais longe e de deixar as mensagens gravadas, o que é muito legal também, a gente ter tudo gravado, que a gente pode rever, a gente pode tomar nota, muito bom. Né, a gente consegue chegar na casa das pessoas, dos membros, né, que às vezes não pode vir mais na igreja. Então, assim, eu acho que foi uma provisão de Deus para que a palavra dele não cessasse na vida dessas pessoas, né, desse alimento que Deus tem nos dado. Mas eu acho que é uma bênção, assim. E Deus tinha dado promessas, profecias para a gente, que a gente ia, que debaixo desse ministério, as nações seriam curadas, as nações seriam alcançadas. Então eu vejo que, assim, ir para o Haiti, para o Paraguai, ir para a África, ir para o Camboja, é um cumprimento dessa palavra. Mas eu acho que também a internet faz isso também, né? Porque pessoas do outro lado do mundo conseguem participar, conseguem ouvir, conseguem aprender a palavra de Deus e ter uma mudança de vida, né? Que é dever frequentar a igreja uma vez por semana, ou você vem que você tem fome e sede com Deus vivo e verdadeiro. Eu acho que quem tem ministério tem que trabalhar, né? Quem tem dom tem que trabalhar, quem tem talento tem que trabalhar. Porque a Bíblia fala que a gente não pode enterrar o talento, né? Então, se você tem o talento de dança, vem dançar. Se você tem o talento de ensinar uma língua, vem ensinar. Se você tem talento de fazer origami, né, vem fazer. Eu acho que o papel da igreja é estar aberta, né, para acolher aquele que precisa e acolher aquele que pode contribuir para a obra de Deus. Né? A igreja não é um hospital, né? A igreja é a família. Como eu disse, a gente entende que a gente tem tanto aqui no Brasil. A gente tem tanto aqui na igreja. A gente foi chamado com uma graça tão grande. A libertação que a gente teve, o socorro que o Senhor nos deu, a graça que nos alcançou. Eu acho que não tem como falar de outra coisa, né? E entendendo como essa vida passa rápido, entendendo qual que é o fim das pessoas que estão lá fora, que elas vão morrer e sem o Senhor elas não têm salvação. Então eu acho que isso acaba mexendo mesmo na pregação nossa, no que a gente fala. A gente não consegue falar outra coisa. Então, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo faz aqui na terra? Então a boca de Cristo ela tem que falar.
Os ouvidos de Cristo tem que ouvir as pessoas, não ouvir a igreja, mas ouvir as pessoas. Os braços de Cristo têm que abraçar as pessoas, os pés de Cristo têm que ir para que esses braços socorram. Então, se nós somos o corpo de Cristo, a missão da igreja é usar essas pernas, esses pés para ir, é usar esses braços para cuidar, para abraçar, para fazer a obra de Cristo aqui, é usar a boca de Cristo para proclamar, os ouvidos de Cristo para ouvir. Então, a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, essa pergunta é muito fácil e difícil ao mesmo tempo, porque se o corpo de Cristo não vai, não toca, não cura, não abraça, as mãos de Cristo curavam, né? A boca de Cristo abençoava, os ouvidos de Cristo ouviam. Então, se esse corpo não está fazendo isso, é porque tem alguma coisa errada. A gente precisa se perguntar: por que o corpo de Cristo não está fazendo o que Cristo faz? Então, a função da igreja hoje, na minha opinião, é isso: é ir, tocar, abraçar, curar aquilo que o Senhor fazia e faz até hoje.